Bom, aos demais telespectadores. queria entender o pedido da defesa, inclusive de Daniel Silveira. Em primeiro lugar, foi ali pedida até a suspeição dos ministros do Supremo, queria entender o porquê disso. E, em segundo lugar, por que ir para o Superior Tribunal Militar? Sim. Inicialmente, boa tarde a todos. As questões referentes à condução desse processo, elas são muito capciosas desde o seu nascedouro, né? Desde a instauração dos inquéritos, desde as apurações que foram capitaneadas pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Eu tenho dito e repito isso em todas as minhas manifestações, inclusive perante o plenário da Câmara, que não se pode agregar todas as funções no sistema acusatório que nós vivemos. As figuras têm que ser bem distintas, as competências têm que ser bem aliadas, e isso não está acontecendo, no meu entendimento, e da grande maioria da população também, uma vez que a própria vítima, o inquisitor, o investigador, o juiz e o suposto e o possível executor da pena está concentrado nas mãos de um único ministro, né, que vem, como eu disse também de forma draconiana, conduzindo esse processo no verdadeiro lawfare, né, a união de todas as forças judiciais que transbordam, né, as linhas do razoável para poder perseguir o parlamentar que, no meu entendimento, se cometeu algum crime, não foi contra a instituição da República, como nenhuma delas, contra nenhuma das repúblicas, e também nada que afronte efetivamente o STF, mas sim ele se dirigiu a alguns membros daquela corte. E eu entendo, desde o início, existem poucas divergências nesse sentido, de que se ele cometeu algum crime, alguma coisa nesse sentido, seria contra a pessoa e não contra a instituição, não cabendo assim a invocação da extinta Lei de Segurança Nacional. Dentro desse norte, a competência efetiva não deveria ser do STF. O problema todo é que estamos vivendo um processo que tramita em uma única instância, né, que é a última instância e única. E nós temos aí, nós percebemos pelos votos que são emanados aí dos componentes do STF, justamente essa questão do corporativismo judiciário, tá? Fecha-se em cima de uma ideia, e eu acredito que hoje o deputado ele sofra muito mais uma questão de uma perseguição política por questões ideológicas, por questões de viés político, do que efetivamente porque ele tenha, de alguma forma, violado alguma norma. E, repito, se violou alguma norma, essa norma não teria que ser de competência do STF no primeiro momento. Eu entendo que os ministros deveriam individualmente, se sentiram ofendidos, e foi uma grande maioria, foi uma pequena parcela, podemos citar 2 ou 3 ou 4, num primeiro momento, que teriam sido atingidos, supostamente em sua honra, com as manifestações primeva lá do deputado, quando do Carnaval de 2020. Doutor, mas primeiro que não é constitucional que casos envolvendo parlamentares, com foro privilegiado, tem que ser analisado pelo STF, e a outra coisa de alguma maneira também, a apologia que ele fez ao AI-5, ela, até onde a gente sabe, tem que ser analisada pelo STF, né? E é difícil para nós agora entender como que ele vai para o tribunal militar se ele é deputado. Aos olhos da opinião pública, pelo menos, dá a ideia de que ele quer, na verdade, escapar do julgamento dos ministros, porque passou em um período muito grande atacando, inclusive, vários deles na pessoa, como o senhor mesmo ressaltou e admitiu, né? Atacando, criticando vários deles na pessoa física, né? Simplesmente está buscando um julgamento mais fácil, não seria isso? Não, na verdade não. Na verdade é a delimitação e a divisão dos poderes, entende? Prerrogativas de deputados foram sistematicamente violadas com decisões monocráticas que não passaram sob o crivo do plenário e não foram submetidas à apreciação da Câmara. Então, assim, invoca-se, faz-se uma miscelânea de leis para poder perseguir ideologicamente. E eu não falo que houve um ataque. Nós temos que dividir o que é um ataque e o que é uma crítica. Nós temos que dividir o que é um ataque com o que é uma manifestação livre do pensamento. Não houve em si a questão de uma apologia ao AI-5, e isso é uma interpretação tergiversante sobre o que efetivamente foi dito. Entende? Eu entendo dessa maneira.
Agora, se a gente pega as falas dele que foram divulgadas, né, sobre, e não foi em relação a um ministro, foram vários, né, quando Sim. essas falas, por exemplo, você pega aqui, ele falando do Edson Fachin, seu moleque, seu menino mimado, mau caráter, marginal da lei, e ele vai, e tem vários, né, em alguns deles ele fala muito palavrão em relação ao Roberto Barroso, por exemplo, ele fala aqui, eu nem vou repetir o que ele fala, que é muito forte, inclusive, né? Em relação ao Alexandre de Moraes, muito mais. Tem uma lista, né? Muito fácil, inclusive, você encontrar até a descrição desses vídeos que foram divulgados. O senhor não acha que Daniel Silveira exagerou, ele mesmo como parlamentar, ele que está lá como parlamentar, eleito pelo povo, exagerou nessas acusações? Isso não é uma ameaça à democracia, doutor Jean? Nós não podemos confundir, eu repito, a expressão da opinião com a ameaça. Existem circunstâncias. A ameaça, no meu entendimento, é promessa de mal injusto. E ele usou um excesso de linguagem quando ele falou que o ministro deveria apanhar como um gato morto até que ele miasse. Isso aí é um jargão, é um vício de linguagem que foi adotado à época. A questão, como eu bem disse no início, foram pessoais. E o que a extinta Lei de Segurança Nacional protege é a instituição do STF, o presidente do STF, o presidente da República, o presidente da Câmara e do Senado. As questões foram ditas pessoalmente, foram nominadas. Então não houve, eu não entendo a existência de um ataque à instituição, ataque à República. O que eu entendo que houve, sim, eu defendi isso na Câmara e ele já foi julgado por seus pares, já foram impostas as sanções necessárias pelos excessos que ele cometeu. Entendo, sim, que cometeram excessos, e ele já justificou, falou que foi num momento de inflamação, porque houve a veiculação contra um general, e ele saiu em defesa, admitiu o excesso. Mas daí a proporção com que se está dando resposta, principalmente no que diz a não respeitar as balizas que são estabelecidas pelo ordenamento vigente, principalmente a Constituição Federal, é que causa espécie. Se causou espécie a postura do deputado ao cometer aqueles excessos e ter algumas adjetivações, também causa espécie a uma grande parcela da comunidade, a forma como o judiciário está conduzindo as questões, principalmente no que diz respeito a ofensas pessoais. Eles estão institucionalizando a figura do ministro, quando, na realidade, embora componente da Corte Suprema, eles não são a Corte Suprema, eles são membros da Corte Suprema, eles estão ministros. Então, nós temos que dividir a instituição do STF, a figura do presidente do STF, dos demais componentes dessa colenda da Corte. Mas a decisão, ou pelo menos a decisão do Supremo, está baseada na Lei 7.000, estou lendo aqui, 7.170/73, especificamente nos artigos 17, 18, 22, 23 e 26. Então, não me parece, doutor, que trate-se de uma questão pessoal, né? Os ministros estão exercendo o papel deles com base na Lei de Segurança Nacional, né? O senhor está dizendo é que ele só exerceu um direito opinativo, de liberdade de expressão. Juridicamente, como é que o senhor entende? O senhor não vê uma apologia, por exemplo, à ditadura, ao AI-5, à violência, à ordem, como todos esses artigos prevêem? Olha, houve essa lei, ela foi extinta. E a despeito do que entende o ministro, eu entendo, e o procurador também, eu não vejo como uma continuidade normativa, tá? Porque os núcleos verbais não foram recepcionados. E eu volto a repetir, não houve essa questão de afrontar ou de incitar um poder contra o outro. O deputado federal, o parlamentar, ele é imune por suas palavras, isso é muito claro no regimento interno, isso é muito claro na Constituição, e isso é sabido. O que existe hoje em dia, e eu ouso falar, é que mecanismos que são utilizados, inclusive combinações de leis, para poder impingir um cabresto, uma mordaça daqueles que ousam a criticar. Eu não falo afrontar, mas criticar as decisões que são emanadas não só do STF, do STJ e de tribunais regionais também. Essa crítica, ela não é só dirigida ao ministro particularmente. Hoje em dia nós temos, como eu disse no início, o lawfare, que é a questão da utilização
das normas jurídicas em conjunto, procuradoria e ministros e tribunais superiores, promotorias estaduais, junto com o judiciário, para poder exercer efetivamente uma coisa odiosa no país, que é o direito penal do inimigo. Então, hoje o Daniel Silveira, o deputado Daniel Silveira, ele é tratado como inimigo do Estado, coisa que ele não é. Ele é um representante do povo, está exercendo o seu direito de se expressar livremente, de opinar livremente. Se houve um transbordo nisso, se houve um excesso de linguagem, se houve um excesso de adjetivação, que as pessoas, não a instituição, as pessoas que se sentiram ofendidas, como já ocorreu em outros casos, que busquem a seara adequada. E não essa montagem de um bloco para poder atropelar a Constituição, atropelar as leis fazendo um combinado de normas para poder, a despeito do que aconteceu, a imposição de multa por descumprimento de uma medida cautelar que muitos juristas, não sou eu só quem fala, que entendem que são descabidas. Agora, no pedido de suspeição, é curioso que dos 11 ministros do Supremo, 9 são alvos, somente os 2 que foram indicados pelo presidente Bolsonaro. O senhor acha que o Supremo é justamente algo que é suspeito, não tem essa capacidade de julgamento? O senhor, como advogado, desconfia disso do Supremo Tribunal Federal? Porque o senhor diz ali que apenas os 2 ministros indicados pelo presidente Bolsonaro que teriam condições de julgar o caso Daniel Silveira. Essa petição não é da minha lavra, é do meu colega, doutor Paulo. Tá? Mas o que nós temos hoje, eu repito, foi a unidade, o corporativismo jurídico, o corporativismo judicial imbuído e envidando todos os esforços necessários para dar uma resposta de que os ministros eles são intocáveis, inclusive no que diz respeito a críticas. É isso que nós entendemos. E esses 2 ministros que ficaram de fora foi porque eles não coadunaram e os votos foram divergentes no que diz respeito à manutenção das medidas cautelares dos demais ministros. Existe sim um compromisso do ministro de se divorciar das suas convicções pessoais e dar uma interpretação justa e correta à letra constitucional. E isso não acontece. Nós estamos vivendo, particularmente no que diz respeito ao deputado Daniel Silveira, Roberto Jefferson e outros mais que estão perseguidos por questões ideológicas, esse divórcio, tá, das convicções pessoais com a figura do magistrado. Entendo que o magistrado... Mas, doutor, desculpa, mas como é que se ataca essa separação? Ela é difícil de entender, né? Assim, como é que quando se ataca o presidente, não está se atacando a presidência da República? Quando se ataca os ministros supremos, não está se atacando o poder? Essa divisão que a defesa que o senhor está tentando fazer, ele atacou vários ministros supremos, atacou na honra, atacou com palavrões, mas não, isso não significa que ele está atacando o poder, né? É difícil, né? Então, como que a gente entende nesse sentido, né? Isso o ministro está lá representando o poder, como o presidente está lá representando a presidência. Né? Sim, e o deputado está representando os seus eleitores, ele está externando a opinião dos seus eleitores. E isso está sendo cerceado. Eu entendo que é uma linha muito tênue que existe entre a figura do juiz e a figura do homem que está investido no poder. É uma linha muito tênue. E essa linha muito tênue, ela tem que ser analisada com uma precisão microscópica. E é muito difícil, eu entendo que é muito difícil do magistrado fiz escola da magistratura, entendo como funciona os mecanismos de julgamentos, e é muito difícil você se divorciar das suas convicções ao prolatar uma decisão, a dar uma sentença. Mas isso é necessário. E o que se busca hoje em dia, não só a nível de tribunais superiores, mas também nas cortes estaduais e nos juízes singulares, é que haja, sim, esse divórcio, que haja, sim, um aprisionamento à letra da lei. Porque hoje em dia nós temos o que está posto na Constituição, o que está posto nas leis ordinárias, e o livre convencimento do magistrado para apreciar determinada prova. Perfeito. Mas só que essa análise ela não é livre da convicção pessoal e ideológica dele. É apreciação livre do que foi posto, que foi submetido ao contraditório, que foi submetido à ampla defesa. E isso nós não estamos percebendo. Nós temos pedidos que estão pendentes de apreciação, de suspeição do próprio ministro Alexandre de Moraes, que não foi apreciado, que quedou-se silente. E agora, com essas novas colocações que estão sendo feitas, estão sim, tentando se encaminhar para que hoje haja uma convalidação pelo plenário, o que não estava acontecendo anteriormente.
Anteriormente, nós temos reiteradas decisões monocráticas, produzidas num domingo à tarde, numa sexta-feira de carnaval, às 11 horas, às 23 horas de um feriado, justamente por uma questão de surpresa. E nós, da defesa, ficamos cegos, porque o que nós sabemos muitas vezes nós temos que nos socorrer aos meios de comunicação para saber o que é a decisão, qual decisão foi prolatada. Eu sou interpelado por vários repórteres, porque eu ainda não tive acesso à decisão, mas o repórter já teve. Então, existe, sim, inclusive, uma violação das questões obrigacionais da serventia de zelar pela publicitação ou não de determinados atos, de oportunizar a defesa que seja intimada e que seja informada antes dos meios de comunicação. O senhor não confia na imparcialidade do Supremo? É isso? O senhor desconfia do Supremo? Olha, eu não posso falar que eu desconfio da instituição. Seria leviano da minha parte, seria irresponsável da minha parte. Eu entendo que os pilares de uma república está bem distribuído, está efetivamente bem dividido, e eu acredito sim na instituição. O que eu não acredito hoje é na isenção de alguma parcela dos ministros que hoje compõem o STF. E são coisas distintas. São 9 de 11 ministros. O senhor concorda com o seu colega que assinou esse pedido? Porque o senhor está falando da instituição. No pedido dele, 9 dos 11 ministros são suspeitos, não podem julgar este caso. De acordo com o colega que firmou a peça, e eu coaduno parcialmente com o entendimento dele, dos 9 ministros que estão tidos como suspeitos, eu acredito que eles mesmos se colocaram nessa posição, quando se isentaram de se manifestar publicamente, por exemplo, no momento do recebimento da denúncia. Me foi cerceado o acesso aos autos, eu falei isso em plenário, e todos se calaram. Somente o ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes, fez a sua exposição, e todos eles não tiveram o posicionamento de se manifestar, simplesmente votaram com o relator. E isso, esse corporativismo, eu entendo, que contamina a questão da isenção, porque nós não sabemos o que levou aquele ministro tal, o determinado ministro ou determinada ministra, a votar com o ministro relator. Porque ele não externou, ele simplesmente votou com o relator, o que nos leva a crer que existe, sim, uma união de esforços, uma união uma unidade de desígnios, e quem entende de direito sabe o que eu estou falando, uma unidade de desígnios para produzir um resultado, que é uma resposta de que os ministros do Supremo Tribunal Federal são intocáveis, não podendo sequer ser criticados. E quando os ministros se calam e não exprimem o seu voto, só votam com o relator, eles estão coadunando, eles estão aderindo a essa conduta suspeita do relator e se tornam, por extensão, também na mesma condição. Eles se colocam na mesma condição. Doutor Jean, muito obrigada pela entrevista. Aqui trazer o seu posicionamento, em nome também, inclusive, do deputado Daniel Silveira. Nosso papel aqui também ouvir o lado dele em relação a esse caso. Ele está ainda com a tornozeleira eletrônica, ele tinha feito até uma reclamação, falando que ela estava fazendo uns barulhos estranhos, deu até a entender lá, ele falando que parecia que tinha uma escuta na tornozeleira. Já está funcionando normalmente? Trocou a tornozeleira? Como é que está essa história? Olha, eu fui intimado ontem à tarde de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, intimando o diretor do DESIP aqui de Brasília, do Sistema Penitenciário de Brasília, que é o responsável pelo monitoramento, para que dê explicações se já foi substituído ou não e se tem alguma intercorrência, algum defeito nela. E ele assinou um prazo de 24 horas, nós estamos aguardando essa manifestação do diretor para nós nos manifestarmos também na sequência. Mas está tendo barulho estranho ainda ou já passou? Sim, ainda existe, eu acredito que seja estática, eu acredito que seja algum tipo de interferência que não ocorre nas demais pessoas que eu tenho conhecimento que estão com tornozeleiras. Então, assim, houve o pedido de substituição, houve a reiteração do pedido de substituição, e nós estamos aguardando aí os próximos passos, os próximos movimentos do ministro, no sentido de acatar pelo menos esse nosso pedido, já que todos os nossos pedidos, eles pagam, acabam sendo represados. O senhor acha que tem uma escuta telefônica na tornozeleira? O senhor acha isso? Olha, eu não trabalho com achismos, eu trabalho com fatos.
Nós vamos pedir para que a tornozeleira seja submetida à perícia, e isso vindo a despeito, inclusive, do que aconteceu na situação anterior, em que houve acusações reiteradas de que o deputado estava violando a tornozeleira. Nós pedimos que a retirada fosse monitorada e verificou-se que não houve nenhum tipo de rompimento de lacre, violação, essas coisas. Então, mais uma vez, nós esperamos que, após uma perícia no aparelho, venha-se a se confirmar ou não as suspeitas do deputado. Mas ele tem essas suspeitas. Ele tem essa suspeita. Sim, ele tem essa suspeita. Eu acho legítima, porque quem está sendo acusado e quem está sendo perseguido com a voracidade e com a famigeração com que ele está, é passivo de qualquer situação. Muito obrigada. E só um minuto, e quando o doutor Alberto falou que, não sei se foi ele, se foi a senhora que falou, sobre ser marginal, né? Existe se nós verificarmos a etimologia da palavra, marginal é o que está à margem, não que a pessoa cometa crimes, mas ela está agindo à margem, à beira do que é correto, à beira do que é lídimo, e às vezes algum ponto fora da curva não torna a pessoa marginal, mas coloca ela à margem do que se espera, seja de um deputado, seja de um ministro do Supremo, ou seja de um juiz de primeira instância. Foi isso que ele quis dizer, então, quando ele chamou o ministro de marginal, que ele está à margem, é isso? Ele está à margem ou no limiar do admissível.